Olá, queridos alunos, sou a professora Nilce e vamos aqui a mais uma videoaula de matemática. Vamos trabalhar exemplos da pirâmide, né? Lembrando que nós estamos trabalhando pirâmide, os nossos sólidos geométricos, né? Então vamos observar alguns conceitos nessa questão aqui, certo? Vamos observar aqui alguns elementos que vão surgir nesse tipo de pirâmide. Uma pirâmide quadrangular regular de altura h de 4 centímetros tem uma aresta da base medindo 6 centímetros. Calcule o seu volume, o seu apótema e a sua área total. Então, nesse caso aqui, essa questão está pedindo muita coisa. Vamos lá para a letra A. Na letra A, vou botar aqui, ó, solução. Na letra A, que é o seu volume, né? Bem, tem uma formulazinha que diz o seguinte, tá? Que a pirâmide, o volume da pirâmide é a terça parte do volume de um prisma. Nós sabemos que o volume de um prisma é base vezes altura. E quando a gente fala que o volume é a terça parte do volume do prisma, então nós vamos ter o seguinte, ó, que o volume da pirâmide é igual a área da base vezes altura dividido por 3. Área da base, ou você pode escrever assim, ó, área da base vezes altura dividido por 3, certo? Então vamos ver aqui, ó, como é que é essa nossa pirâmide. Então vamos imaginar aqui, ó, uma pirâmide quadrangular, ou seja, é um quadrilátero, regular, ou seja, a base é um quadrado, né? Diz que o seguinte, aqui a altura é 4 centímetros, ou seja, a distância lá do vértice até aqui o centro, né, do polígono da base é 6 centímetros. Então nós vamos ter a seguinte situação. O ideal é que a gente possa desenhar a nossa pirâmide, né, para a gente poder visualizar melhor, tá? Então, podemos visualizar da seguinte forma, tá? Nossa base. Ele diz que a aresta da base, né, a aresta da base mede 6 centímetros, ou seja, 6 centímetros. Ele diz que a altura da pirâmide, ou seja, vem daqui até aqui o centro, né, é 4 centímetros. 4 centímetros. Pronto, né? É o nosso desenho. Vamos verificar aqui o volume. Se eu já tenho altura, falta calcular a área da base. Como ela é a base quadrangular regular, então a área da base é exatamente a área do quadrado, que é lado ao quadrado. Então, nesse caso aqui, ó, quanto mede o lado? O lado mede 6 centímetros. Então, nós vamos ter, ó, 6 centímetros ao quadrado. 6 vezes 6, 36 centímetros quadrados, certo? Área da base. E aí, a gente vai substituir aqui, ó. Volume é igual a 36 centímetros quadrados. A altura é 4 centímetros dividido por 3. E aqui a gente pode simplificar dividindo 36 por 3, certo? Ó, vamos observar o seguinte, ó. 36 dividido por 3. Nós vamos ter a seguinte situação, ó. 12. Vou botar aqui, ó, 4. E esse aqui, centímetro, as unidades, já sei que é centímetros cúbicos, certo? Vamos lá. Quanto é que dá o volume? O volume é 8 vezes 4, 2 vezes 4, 8. 48 centímetros cúbicos. Pronto, letra A. Observando, tá? Você não pode esquecer aqui, ó, da fórmula da pirâmide, que é a terça parte da base vezes altura. Da área da base vezes altura. O seu apótema. O que é o apótema da pirâmide? Lembra quando nós falamos que a face ela tem uma altura, né? Essa altura da face aqui
que é o apótema, da pirâmide. Então, deixa eu só pegar uma outra pirâmide para a gente visualizar melhor. Fiz aqui uma pirâmide, tá? Então, vamos observar aqui, ó, a nossa pirâmide quadrangular. E aí vai surgir triângulos, vão surgir triângulos, ó. Olha só. Esse segmento que vai do vértice na face, bem no meio da aresta da base, ele é o apótema. Ele é o apótema. Então, ele está exatamente aqui, ó. É um segmento que vai na face, dessa forma aqui. É esse aqui que ele está pedindo, ó, calcular o apótema. Então, se a gente observar, será que a gente tem ferramentas para calcular essa medida aqui? Claro que nós temos, né? Nós temos a altura da pirâmide, olha só, vamos observar aqui, ó. Eu tenho aqui a altura da pirâmide, né? Tenho a altura da pirâmide. Se a gente for observar, deixa eu colocar aqui assim, ó. Olha só, eu tenho aqui a altura da pirâmide. E tenho o apótema da base. O apótema da base, como a minha base é quadrangular, então vamos lá. Aqui, ó. Ela é exatamente a metade da aresta da base. Então, o apótema da base é igual a 3 centímetros. Aqui a altura é 4. E como a gente observou, eu vou ter um triângulo retângulo, né? Um triângulo retângulo. Triângulo retângulo. Vamos retirar esse triângulo retângulo? Olha só como é que fica, ó. Fica 4 centímetros, 3 centímetros, e aqui é o apótema da pirâmide. O apótema da pirâmide, que é nada mais, nada menos, aí aqui uma hipotenusa, né? Se a gente for observar, qual a figura que aparece aqui quando a gente retira daqui? A figura que aparece é um triângulo retângulo, né? Um retângulo, triângulo retângulo. E aí a gente vai usar o teorema de Pitágoras para calcular. Aliás, aqui na pirâmide a gente vai usar sempre, a maioria das fórmulas vão surgir em relação ao teorema de Pitágoras. Então vamos lá para calcular o apótema da pirâmide. Hipotenusa ao quadrado e os dois lados, ó, ao quadrado, certo? Isso aqui é bem clássico, né? Isso aqui é bem clássico, eu tenho 16, aqui eu tenho 9. Dentro do radical, o apótema é raiz quadrada de 25, que é igual a 5 centímetros. Então, o apótema é 5 centímetros, que é nada mais, nada menos que a altura de uma das faces, tá? Altura, uma das faces. Pronto, medimos aí o apótema. E a área total? Se a gente pegar a nossa pirâmide, aqui ó, nossa pirâmide, aqui ó, quadrangular, a gente vai ter 1, 2, 3, 4 faces laterais triangulares e vamos ter a área da base. A área da base a gente já calculou aqui, ó. Quanto foi que deu? Deu 36 centímetros quadrados. Então, para calcularmos a área total dessa pirâmide, porque vai depender do polígono da base, se for um pentágono é outro tipo de cálculo, nós vamos ter a área da base mais a área lateral. A área lateral. E essa área lateral, nesse caso eu tenho quatro faces, né, triangulares. Então, basta eu calcular esse triângulo aqui, esse triângulo. Então, vamos lá ver como é que vai ficar a área desse triângulo. Vamos desenhar aqui o nosso triângulo. Base, área do triângulo. Base vezes altura, dividido por 2. Só que essa altura é o apótema. É o apótema. Então, nós vamos ter a aresta da base, que foi dada 6 centímetros. O apótema nós calculamos foi 5 centímetros, dividido por 2. Então, temos que a área de uma face, né? A área de uma face, que é triangular, vamos simplificar aqui, ó, C dividido por 2, 3, 5. A área de uma face é 15 centímetros quadrados, certo? De uma face. Mas como nós temos 4, então nossa vai ficar assim, ó, a área da base mais 4 vezes a área da face.
pra gente calcular a área total. Ora, área total, quanto foi que deu? A área da base deu 36, né? Então, deu 36 centímetros quadrados, mais 4 vezes 15 centímetros quadrados. E aí, a gente multiplica, né? 4 vezes 15, nós vamos ter a seguinte situação, ó, certo? Para a gente poder 4 vezes 15, agilizar, nós vamos ter aqui 60 centímetros quadrados. E aqui eu tenho 36. Somando, nós vamos ter 96 centímetros quadrados. É a área total. Área total. Lembrando que você pode planificar, né? Como é que você vai planificar para ver a área total? Você vai abrir aqui, ó. Você vai abrir. Pronto. Tenho 4 faces laterais, é claro que são iguais, né? Congruentes, e eu tenho a área da base. Então, foi isso que nós calculamos aqui. Então, quanto ficou na área total? 96 centímetros quadrados. Pronto. Tá aqui. Matamos aqui 1, 2, 3, 4, 3 coelhos numa cajadada só. Gente, curte, compartilha e até a próxima.